Olá pessoal do sexto ano, estamos aqui em mais um vídeo, tá? De matemática. Agora a gente vai trabalhar com vocês a correção da atividade da página 94, tá? Que foi uma das atividades dessa terceira semana de agosto, né? Do dia 17 ao dia 21. Bem galera, nessa terceira semana, né? E na segunda também, basicamente, né, ao longo desse mês de agosto a gente trabalhou essa parte de geometria, né, que trabalha com os sólidos geométricos, né? A gente aprendeu a diferenciar formas planas, né, de formas não planas. Aprendemos a dar nomes, né, a alguns poliedros e vimos, né, também algumas famílias de poliedros, né, algumas formas geométricas 3D, né, não planas, sólidos geométricos, né, que a gente, né, percebe algumas características especiais, né, e a gente dá o nome a essa família, né, por exemplo, a família dos prismas e a família das pirâmides, né, assim, dos poliedros. E essas atividades, né, que a gente passou para vocês, incluindo a da página 94, era justamente para vocês treinarem, praticarem esses conhecimentos, né, a respeito desses temas. Tá? Então, para vocês acompanharem bem a correção, né, eu peço que vocês peguem um livro de vocês, um livro de matemática do sexto ano, e aí vocês acompanham comigo na leitura e na resolução dos problemas. Bem, galera, no problema 1 a gente tem o seguinte: acompanhem a leitura, né, e vocês vêm aqui comigo. Você já viu que os prismas, tá? E as pirâmides têm algumas características diferentes, né? Assim, os dois são poliedros, né? São figuras não planas, formadas em que a superfície é formada apenas por partes planas, né? Assim, as faces. Só que eles pertencem a famílias de poliedros diferentes, né? Assim, por isso, né, que eles têm características diferentes. E o que a questão quer de vocês é que vocês em seu caderno, né, escrevam duas diferenças entre prismas e pirâmides, né? Então vamos ver aqui comigo a correção dessa questão. Para ajudar a entender nessa questão, é interessante você ter um exemplo, né, de um prisma e de uma pirâmide. Eu vou fazer aqui um prisma de base quadrada, tá, para gente, bem rapidinho. Vocês podem pegar no livro de vocês, né, vários outros exemplos de prisma, né? Aqui, por exemplo, a gente tem esse prisma e do lado dele eu vou desenhar uma pirâmide com o formato, né, a base com o mesmo formato. O formato, né, de um quadrado, quadrangular, tá certo? Essas são as faces, né, os vértices e arestas que a gente vê, e de forma pontilhada, né, a gente faz, aqui a gente compreende que está lá por trás, né, assim? Então tá aí o nosso prisma e tá aqui a nossa pirâmide, certo? Então tá aí. A gente percebe, né, que são poliedros, porque a superfície dos dois, nessa camada, essa casca, é formada apenas por partes planas, né? Não tem uma parte curvada, arredondada, por isso que eles são poliedros, mas eles pertencem a famílias diferentes, né? A família dos prismas e a família das pirâmides. O que é que caracteriza, né, a família de cada um deles, que são justamente as duas diferenças que ele pede para a gente, né, na questão? Então a primeira diferença é o seguinte: você pode perceber em relação, por exemplo, à quantidade de faces que a gente chama de bases, é assim? Observem aqui, né, que o prisma, ele é aquele poliedro, né, em que dois polígonos, né, são iguais e opostos, que são aqueles que a gente chama de bases, né? No caso, essa de cima e essa de baixo. E as demais faces, né, que são essas ao redor, essas laterais, são retangulares, né? Assim, a gente percebe que são retângulos. Está em perspectiva aqui, né, meio inclinado, mas a gente sabe, né, que se eu pegar o prisma, eu vou ver faces retangulares. É assim, então ele tem duas bases, tá? Que são esses polígonos, né, que opostos e paralelos, tá certo? Já a pirâmide a gente percebe, né, que ela tem apenas uma base, né? Onde era para estar, né, a outra base, se ela fosse um prisma, seria aqui, onde está o vértice, certo? Então a diferença aqui no prisma, a primeira diferença, né, no prisma a gente tem duas bases, não é assim? Que nem aqui, por exemplo. Já na pirâmide, né, a gente tem apenas uma base. No caso aqui do exemplo que eu coloquei para vocês, né, as bases desse prisma são quadrados, as duas,
E a base dessa pirâmide também é um quadrado, né? Só que aqui nós temos duas e aqui nós temos uma. Ok, essa é a primeira diferença. Uma segunda diferença que a gente pode observar, que eu acredito, né, que tenha sido aqui vocês colocaram no caderno, e que a gente viu, né, que vocês viram na leitura do capítulo, é que o prisma e a pirâmide têm polígonos laterais diferentes. Como assim, professor? Né? Quando eu digo polígonos laterais, eu estou me referindo às faces laterais, né? Essas faces que ficam ao redor da base, né? No caso da pirâmide, ou das bases em relação ao prisma. Né? Perceba que a gente tem aqui duas bases quadradas e ao redor a gente tem, né, quatro faces retangulares. Ó. Uma, duas, três, quatro, né? Ao redor do prisma. Quatro faces retangulares. Aqui na pirâmide a gente tem, né, também quatro faces ao redor, só que essas faces têm formato triangular. Né? Então essa é mais uma diferença entre prismas e pirâmides, certo? Então no prisma a gente tem, né, faces retangulares, certo? Vou colocar aqui embaixo, tá? Porque aqui não coube a nossa segunda diferença, tá? Nossa segunda diferença, né, entre prismas e pirâmides. Aqui ficou prima, né? Prisma. E que ele tem faces laterais retangulares. Né? E a pirâmide tem faces laterais triangulares, né? Certo? Então, com essas duas diferenças, você responde a questão 1. Né? A questão 1 pede apenas duas, e essas duas, né, são as que a gente percebe com mais facilidade. Né? O número de bases, que no prisma tem duas, na pirâmide tem uma, e em relação ao formato das faces laterais, né? Assim, aqui são retângulos e aqui são triângulos, ok? Vamos então para a nossa questão de número 2. Dá para fazer aqui nessa mesma folhinha. Vamos para a questão 2, peguem o livro de vocês, lá na página 94, vamos para a questão 2. Vamos lá. Questão 2. Se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Essa é a primeira pergunta. E na segunda pergunta, né, da mesma questão, quantos vértices ele possui? Tá? Então vamos entender isso daqui. A questão, né, pede para você considerar a condição de que a gente tem, né, um prisma com 6 arestas na base. Então vou fazer aqui a base de cima com 6 arestas, né, assim? A de baixo vai ser igual a essa, né, e oposta. Vocês podem tentar imaginar dessa maneira aqui. Assim? Então a gente tem aqui, né, uma ideia de como é o formato, né, desse prisma, que ele pede para a gente considerar. Que ele tem 6 arestas na base e a primeira pergunta quer saber, né, qual o nome dele e quantos vértices ele possui. Bem, nessa mesma página, né, lá em cima, nesse quadrinho azul, vocês repararam, né, em relação a o nome, né, que se dá à nomenclatura de prismas e pirâmides. E, né, vocês devem ter observado que esse nome, né, se dá em relação ao formato da base, né, porque a gente sabe, né, que basicamente, né, a ideia do prisma ou a ideia da pirâmide só muda a partir do momento que você muda o formato da base. É assim? Então, já que a base desse prisma, né, tem 6 arestas, o polígono da base é um hexágono, né, e portanto esse prisma aqui recebe o nome, né, de prisma hexagonal. Certo? Prisma hexagonal, né, a gente entende que é porque suas bases são hexágonos, né, são polígonos de 6 arestas. A segunda pergunta, né, na mesma questão, quer saber quantos vértices ele possui.
Como eu fiz aqui o desenho, né, é fácil até você contar um por um. Vamos então contar e depois eu explico, né, como é que vocês fariam sem precisar desenhar a figura. Então vamos lá, né? Acompanhando aqui a contagem comigo. A gente tem 1, 2, vou contar aqui diferente, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices, certo? Então, né, esse prisma tem 12 vértices, tá? Professor, eu tenho muita dificuldade em fazer a figura, né? Eu não consigo fazer. Como é que a questão pede para eu responder essa questão se eu não consigo desenhar a figura? Porque, pessoal, não é necessário desenhar a figura, tá? Se você tiver a ideia mental, né, a imagem, né, você conseguir imaginar essa figura, ou então se você entender as propriedades dos prismas, né, você consegue calcular isso aqui fácil. Por quê? Né? Porque você observa que os vértices de um prisma qualquer, né, são sempre vértices das bases. Né? Isso aqui a gente tem uma base quadrada, né, uma base quadrangular, então são 4 vértices na base de baixo e 4 vértices na base de cima. Então, na verdade, é só dobrar o número de arestas, né, ou de vértices da base. Né? Porque se a base aqui tem 6 vértices, né, ou 6 arestas, então cada base vai ter 6, portanto, né, vai ter um total de 12. Tá? Isso funciona para qualquer prisma. É só você multiplicar por 2, né, o número de lados ou o número de vértices da base. Tá? Mas isso aqui só para prismas, tá? Por que por 2, né? Porque o prisma tem 12 bases. Tá bom? Então, né, 12 vértices, mesmo sem desenhar a figura, tem como fazer. Tá? Na questão 3, ele dá aí para você uma pirâmide, tá? Já que ele deu o desenho, né? Eu vou usar o desenho do livro para acompanhar com vocês. E aí vocês acompanham comigo. Na terceira questão, ele deu o seguinte: observe a pirâmide abaixo e responde. Né? Então, você tem aqui uma pirâmide laranja, né? A base aqui dela, escondidinha. E nós temos aqui a letra A. Quantas faces, quantos vértices e arestas, né, tem essa pirâmide? Então, já que a gente tem o desenho, a gente pode contar, né? Então, vamos contar faces, né? A gente percebe que a pirâmide tem a face da base e ao redor ela tem 6 faces, não é assim? 1, 2, 3 na frente e mais 3 lá atrás. Então, ela tem um total de 7 faces, né? A base, na letra A gente tem 7 faces. Eu vou até colocar aqui do lado, né? Uma base e 6 laterais, né? Assim? Uma dessas faces é a base e as outras 6 são faces laterais. Ótimo. Na mesma questão, ele quer o número de vértices, certo? Então, a gente pode usar a figura para contar também. Então, a gente tem o vértice lá em cima, né? A pontinha da pirâmide. E aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3, 6 vértices, tá? Então, a pirâmide vai ter também, ou melhor, 7 vértices, né? O lado de cima com o de baixo, os 6 de baixo. 7 vértices. Certo? E, né, a última pergunta que ele faz é em relação ao número de arestas que essa pirâmide tem. A aresta, né, são os encontros das faces, né? Ou então a gente pode imaginar, né, que são essas linhas, né, esses cantos do poliedro. Então vamos lá. Na base, né, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas e ao redor ela também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Tá? Então ela totaliza 12 arestas. 12 arestas. Pronto, então na letra A a gente tem isso daí, né? 7 faces, 7 vértices e 12 arestas. Era só utilizar a figura para contar esses elementos, né? Bem, continuando aqui com a letra B agora. Na letra B ele quer saber qual a forma, né? Tem duas perguntas, qual a forma das faces laterais e a forma da base. A gente já viu, né, na questão 1 que a forma das laterais são triângulos, né? Então a forma das faces laterais são triangulares. As faces laterais são triangulares, ok?
E a face da base, né? Que é onde a pirâmide se apoia, né? Como a gente contou 6 arestas na base, então a base tem um formato hexagonal. É assim? Então tá aí. As laterais são triangulares e as arestas são, ou melhor, e a base é hexagonal, certo? E na última, né, a letra C, dessa questão 3, tá? Ele quer saber do que depende o nome dessa pirâmide. Na verdade, né, do que depende o nome de qualquer pirâmide. A gente viu, né, nesse quadrinho azul aqui, da página 94. A gente viu, né, que o nome de um prisma ou o nome de uma pirâmide depende apenas do formato de sua base. Então, como a base, né, na questão, na letra B, a gente respondeu que é um hexágono, a gente já sabe o nome dessa pirâmide, né? Então, vamos responder as duas perguntas da letra C. Do que depende o seu nome? O nome depende da base, né? Então, depende do formato da base. Certo? Depende do formato da base. E na outra pergunta a gente tem como podemos nomeá-la. Se a base é um hexágono, então a gente pode nomeá-la de pirâmide hexagonal. Ok? É que vem a aparecer junto justamente com aquele prisma da questão 2, né? O prisma hexagonal. Só que nesse caso é uma pirâmide. Então tá aqui. Faces laterais de triângulos, a base é um hexágono. O nome da pirâmide, né, e também dos prismas depende da forma da base, do formato. E, portanto, o nome dessa pirâmide é uma pirâmide hexagonal. Tá? Vamos então agora para a nossa quinta e última questão, né, dessa atividade, que diz o seguinte: preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar, no mínimo, né? Então, eu vou até desenhar aqui para vocês o desenho que ele deu para a gente nessa página. Então, a gente tem um cubo. Um cubo é um prisma, concorda? Um cubo é um prisma de base quadrada. E o interessante no cubo é que qualquer uma das suas faces, né, pode ser visto como uma base. Né? Você pode virar, aqui está um exemplo, né, que a gente fez no vídeo aí passado. Todas as suas faces são iguais e quadradas, né? Então a gente tem que qualquer face dessa é uma base, certo? Ok. Então está aqui o nosso cubo. Bem, ele disse que essas arestas, né, essas linhas pretas vão ser construídas com arame e ele quer que cada aresta, né, tenha 15 centímetros de comprimento, ou seja, né, ele vai usar 15 centímetros para fazer cada arestinha dessa. Então ele quer saber, né, de quantos centímetros ele vai precisar para construir o cubo inteiro. Bem, então é assim. Vocês, né, conseguem perceber que é só a gente contar o número de arestas que tem nesse cubo, né? Então perceba que a gente tem 4 aqui na frente, 4 aqui atrás, né, e mais 4 laterais. Estão observando? Essas 4 aqui, né? Então no total a gente tem 12 arestas, certo? Como são 12 arestas, e cada uma delas, né, vai ter 15 centímetros, a gente viu em sala de aula, né, que esse cada, para cada um, né, dá a ideia de multiplicação. Então eu vou ter 12 vezes 15, né, assim, 12 vezes 15. Que aí vocês podem fazer a continha, vamos fazer aqui juntos, para não perder o hábito, né? 12 vezes 15. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Agora é só somar, né, assim, os zeros baixa. 3 mais 5 dá 8 e 1 só baixa. Então ele vai ter que usar, ele vai ter que dispor no mínimo, né, de 180 centímetros de arame, né? Isso dá 1,80 m, né, assim? 180 centímetros de arame. Tudo bem? Bem, então é isso, tá? Essa foi a correção da nossa atividade da página 94. Caso tenha restado alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, né? Ou então, se você for aluno de outra escola, pode entrar em contato com o seu professor, tá? Até o nosso próximo vídeo.